Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 248º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo. Se bem que este é um episódio especial. Porquê? Porque é o último episódio gravado com 29 anos, mas será o primeiro a sair em que eu já tenho 30. Ok? Estão a perceber? Estas merdas do espaço-tempo fodidas, estás a ver? Então, pá. Quando tiverem a ouvir, já sou um idoso de 30 anos. Mas, para começar e para comprovar que eu sou mesmo um idoso, o que é que aconteceu hoje? Hoje voltámos àquela semana de 4 dias de trabalho, estás a ver? Ou seja, eu estou a gravar na sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. E então voltámos ao esquema dos 4 dias de trabalho. E eu, mais uma vez, o que é que pensei? Ok, não vou trabalhar, vou ao gym. Tipo, estou há 3 semanas no ginásio, acho que já posso ir ao gym. Acho que já temos essa intimidade. Vou ao gym de manhã, estás a ver? Qual é o problema? O problema é que o meu telemóvel estava com um daqueles erros em que o Spotify dava tipo offline, tipo, não dava para ligar o Wi-Fi nem aos dados. Eu pensei, ok, vou reiniciar o telemóvel. Coisa simples, qualquer jovem é capaz de fazer, estás a ver? Qual é o stress? Eu esqueci-me do PIN. Esqueci-me do PIN. E então as 3 tentativas que meti bloquearam o telemóvel. Se à quarta já me lembrava do PIN, claro, mas é sempre isso que acontece. E então o que é que aconteceu? Eu já estava nas escadas que dão acesso ao gym e então volto para trás e vou a casa para desbloquear o telemóvel. Porquê? Porque sem podcasts / música, se bem que eu no ginásio ouço maioritariamente podcasts, não ia dar para treinar. 2, porque depois ia precisar do telemóvel para ver uma cena no WhatsApp. E é aqui que faço a ligação de ser um idoso para ser uma pessoa demasiado gentil, ok? E então, volto a casa, ok? Ando à procura da caixa, encontro o cartãozinho que tem lá o PIN e o PUC, raspo o PUC, porque nunca foi preciso, insiro o PUC, desbloqueio o telemóvel. Eu, yes, caralho, consegui, caralho, não sou um idoso. Volto então para a Póvoa de Lanhoso e aqui há um pequeno pormenor, que é, na minha primeira ida à Póvoa de Lanhoso, ainda não eram 9 horas, ok? E porquê é que as 9 horas são importantes? Porque eu precisava de ir ao registro civil para resolver um stress a um amigo, ok? E quando eu digo resolver um stress a um amigo, quem é adulto já sabe em que merda é que nós nos vamos enfiar. Mas ok, vamos lá. E então, como a minha mãe não queria um otário, como na segunda ida à Póvoa de Lanhoso já passavam das 9, eu pensei, ok, fazendo aqui as contas da média de atendimento, vou tirar a senha, vou ao ginásio e vai dar tempo na mesma para vir aqui ao registro civil. Pá, falhei num pormenor que eu não reparei em que número é que ia lá à frente. Só olhei para o contador de senhas, mas era o errado. Aquele provavelmente quando eu fui ainda não estava ligado. E então, tirou a senha, era a 63, ok? Não reparei em qual ia, mas tinham tipo 7 ou 8 pessoas à frente no mínimo, vai dar na boa. Vou então para o gym e pá, digo já, melhor hora para ir ao ginásio. Melhor hora. Estava só eu e o gajo estranho que espreme pontos negros nos intervalos das séries, ok? Porque depois, entretanto, estavam lá umas senhoras idosas, mas essas senhoras depois vazaram e então fiquei só eu e ele, estás a ver? E pá, tenho-vos a dizer, fiz o terrível leg day completo. Ok? Estou aqui com umas pernas. Cuidado com este menino. Mas então, porque é tal cena? Eu gosto bué de reparar nas outras pessoas, peço desculpa, mas faz parte da minha personalidade. E pá, hoje o gajo não espremeu pontos negros, não, mas estava tipo a dar suquinhos no ar. E é tipo, será que há essa necessidade? E depois outra cena que é, o gajo é daqueles que geme, ok? E tipo, já percebi que às vezes essa cena é fixe, mas pá, vamos ver uma cena. Quando tu, sei lá, levantas 50 quilos ou caralho, geme na boa, estás a ver? É tipo, caralho, consegui, caralho. Na boa. Agora, tipo, estás a puxar 5 quilos, não podes gemer. Não podes gemer, porquê? Porque chamas a atenção e depois chamas aquela atenção tipo, foda-se, o gajo está a puxar de caralho. E olhas e é isso, são só 5 quilos, São só 5 quilos, caralho. O gajo não pode com um pacote de ração de cão, que senão o gajo morre. E tipo, não podes.
Não podes fazer isto. Não podes, pá. Devia ser contra as regras do ginásio. Lá diz, uso de toalha é obrigatório e uso de sapatilhas adequadas ao treino. Ok? Tranquilo. E depois devia ter lá um asterisco e dizer, só são permitidos gemidos a partir de X quilos. Estás a ver? Porque, não podes, não podes. Sei lá, a partir de 30% do peso da pessoa que está a fazer exercício. Estás a ver? Agora, tipo, não podes. Então, o gajo estava assim a gemer de caralho e a fazer suquinhos no ar. Até aí era estranho, mas calma. Não foi a parte mais estranha. Calma, não foi a parte mais estranha. E então, eu faço a cena toda, ok? Faço os exercícios todos, porque lá está, eu ainda estou naquela fase em que ainda tenho vergonha, estás a ver? Ainda tenho vergonha, menos numa cena, menos nos balneários, ok? Nos balneários eu vou mesmo para chocar. Nos balneários vou para chocar, estás a ver? Mas no ginásio eu tenho vergonha, estás a ver? E então imaginem, se está bué da gente, eu sinto-me envergonhado para fazer os exercícios todos, estás a ver? Ou então imaginem, se a máquina está ocupada por muito tempo, eu tenho de fazer, cago e salto para o próximo e depois cago naquele, estás a ver? Mas hoje, como então estava sossegado, imaginem, eu estava com uma parte do ginásio só para mim, por isso, bué tranquilo, deu para fazer os exercícios todos, deu para ouvir tipo 3 ou 4 podcasts, estava tranquilo, depois ainda estava a calcular a senha do registro civil, por isso eu, tenho bué de tempo, dá para fazer tudo. E então, fiz ali o leg day, ok? Ainda acrescentei um exercício ao plano de treinos, por isso, basicamente, estou naquele ponto em que o Rodrigo Góis já me pode chamar fake Neri, ok? Fica na dúvida, fica a dúvida no ar, ok? Quem me vir pessoalmente vai notar perfeitamente isso. Não, mas então, tipo, a parte que eu mais gosto até agora é ver que estou a ganhar mais resistência. Estás a ver? Essa parte é fixe porque, imaginem, o meu joelho direito e o meu pé direito, que foram os que sofreram lesões, se eu fizesse o mínimo de esforço, já me doíam. Estás a ver? E depois tinha tipo bué de dor nas costas e tudo. E essa cena já não tenho. Estás a ver? Dói-me só, sei lá, os braços ou as pernas no dia seguinte ao treino, mas é aquela dor super aceitável. Mas depois sinto mais resistência. E isso para mim está incrível. Tipo, nem é preciso perder peso, nem ficar super definido. Não. Era só esta cena do tipo, conseguir aguentar um concerto de pé sem que me doam os joelhos. Se isso acontecer para o ano em Paredes de Coura, top, aquele nível de top de DJ António Bandeiras, estás a ver? Mas então agora vamos focar então no tal gajo que estava a dar suquinhos no ar. Porque tipo, imaginem, o gajo estava então a puxar e a gemer, já estranho para caralho, porque era a tal cena, é bué da pouco. E então o gajo estava tipo, estás a ver Rocky Balboa a treinar, só que Rocky Balboa dava tipo socos em vitelas num talho, estás a ver? Ele era assim para o ar, assim... Eu, ok, tudo bem. Qual é o stress? Vou então para o 2, porque depois isso é outra cena, O duche depois do treino sabe bué da bem. Vou então para o 2, sou desses que tomo duche no ginásio, ok? E então, saio do duche, estou-me a acabar de secar, vai o gajo para o duche e eu sou assim. Aqui não dá para representar muito bem porque tipo a mesa é de madeira e os azulejos são azulejos. Então o gajo estava a dar socos no azulejo, enquanto estava a tomar banho. E tipo... Está tudo bem, caralho. Está tudo bem, Havia essa necessidade, tipo, eu não entendo, tipo, o gajo parece que tem uma necessidade de chamar a atenção para ele e é tal cena, tipo, o gajo nem é assim, não é super definido nem nada, até é magrinho, estás a ver? É daqueles gajos que parece só treino na braços, estás a ver? Porque as pernas são fininhas e não sei qual é a necessidade, juro. E depois, ia-me esquecendo, é daqueles gajos que ao fim das séries faz tipo, caralho, faz assim músculos para o espelho, estás a ver se já se nota a evolução e tipo, poeda estranho. Esta semana também estavam lá 2 que deviam ter, se calhar nem 20 tinham, mas vamos assumir que tinham 20 e então os gajos também saíram a fazer bué músculos ao espelho, caralho. E depois outra cena que eu também já reparei, que é, notas então qual é que é a melhor hora, que é esta, tipo 9 horas, e depois se o dia estiver a chover, que eu pensei que era ao contrário, o pessoal fechava-se no ginásio, não, caguem, o pessoal não vai ao ginásio. Então 9 horas, a altura ideal, e depois outra cena que eu já reparei, o pessoal que vai ao ginásio gasta bué desodorizante, e normalmente é sempre daquele de spray. No outro dia eu vi um gajo a chegar às calças, estranho para caralho, não sei, os teus colhões vão suar, bom, mas tipo, aceita só que vão suar, não chegues desodorizante para caralho porque depois fica esse cheiro infestado no balneário. E então isso acontece, estás a ver, isso acontece. Mas então saio do ginásio super motivado com o treino, dirijo-me para o registro civil. E o que é que eu fui fazer no registro civil? Eu fui
Como é que eu direi isto? Eu basicamente fui com 2 cartões de cidadão e uma foto do WhatsApp tentar confirmar 2 moradas no cartão de cidadão. Se isto tinha tudo para dar merda, tinha. Se eu queria dizer à pessoa que isto tinha tudo para dar merda, queria. Se eu disse, não. E então, eu chego lá, vejo que a senha já tinha passado. Eu tinha tirado então a senha 63, estava na 67. Eu vejo, ok, está aqui na 71, é tranquilo. Saco a 71. Uma senhora passa-me à frente e a senhora já ia avançar e eu, olha, sou aqui a 71. E ela, ai, desculpe, não sabia que você também vinha para aqui. Eu, deixa estar, eu tenho tempo. Assim a dar aquela cena boa tranquila, porquê? Porque eu sabia que a seguir já ia prejudicar o trabalho da senhora, ok? Então eu sou atendido, mostro-lhe a cena, já tipo bué de envergonhado, tipo, ai, eu estou bué de errado, porque eu estou a fazer isto da minha vida, caralho, porquê? E então a senhora diz, jovem, eu preciso de 2 cartas. Eu, pois precisa. Eu vou ligar ao meu amigo. Ligo. O amigo é Júlio Brabo, ok? O autor, o autor moral do título deste podcast, o Puto Barba. E eu, sócio, eu preciso de outra carta, caralho, só tens esta. Vou ligar ao meu irmão, porque depois, isto era para levantar os cartões de cidadão do irmão que está na França e então veio de férias em agosto, alterou as moradas e agora, estás a ver, bué de stresses. E basicamente o que é que aconteceu? O irmão diz que só tinha recebido uma carta, só com uma carta a senhora disse, posso levantar uma, mas depois vai ter de voltar para ver o outro. Ou tipo confirmar só a morada. E eu, foda-se, caralho. Então eu basicamente acho que fiz a cena mais sensata, que é pedir a segunda via das cartas com a confirmação das moradas e códigos e o caralho. E então perguntei à senhora, e depois se eu trouxer a foto é suficiente? E ela, sim, traz-me a foto completa com o nome da pessoa de quem recebeu a carta e tudo. Eu, ok, fixe, caralho. Por isso, terei de voltar lá novamente. Se isso vai acontecer tão cedo, não sei. Mas fiz meia boa ação. Isto tudo porquê? Porque quando eu vou estacionar lá no Registro Civil, estaciono naquele sítio que é proibido de estacionar, que é assim, uma ruazinha que tem 2 sentidos, mas um basicamente é para estacionamento, e então tem assim umas entradas. E lá um senhor estava a estacionar, ok? Um senhor que provavelmente, se não está na reforma, está ali naquela idade. E reparou que eu estava assim, meio a ver se tinha espaço entre a garagem e o... para deixar o carro, estás a ver? Para não ocupar a garagem. E o senhor, o que é que ele fez? Já estava a sair do carro, volta para o carro e ajeita o seu carrinho, ok? E diz... Eu então puxo o meu mais à frente e eu, obrigado. E ele, meu amigo, eu no que puder ajudar eu ajudo. E tipo, uma pessoa recebe estas boas ações, ok? Fica embebido neste espírito e tenta ajudar os amigos. Se conseguir, mais ou menos. Porque o irmão desse tal amigo diz que só recebeu uma carta, são precisas 2 cartas, por isso eu pedi as 2 cartas, caralho. Por isso, agora, em princípio, vai dar para resolver. Quando? Não sei, tem de ser antes de novembro. Antes do dia 10 de novembro, porque é quando faz 3 meses e se não caduca e depois tem de voltar a pedir a nova morada. É assim qualquer cena. Por isso, tentei. E isto serve para desmentir alguns boatos que correm de que eu sou má pessoa. Ok? E isto aconteceu esta semana. Ok? A semana foi só de 4 dias e eu passei 3 dias ao lado da pessoa que supostamente acha que eu tenho algo contra ela. Que, para quem ouviu os últimos episódios, é aquela pessoa de Sobradelo da Goma, que não tem estabilidade emocional e que não sabe viver em sociedade. Pronto, é essa pessoa. E tipo, imaginem, eu sou gozão. Eu gosto de brincar. Há pessoas com quem não se pode brincar, parece que sim. E esta pessoa é uma delas. Por isso, a partir de agora, terei de ser como um cubo de gelo para essa pessoa. E isso irrita-me para caralho porque está-me a meter filtros que eu não quero usar, estás a ver? Mas para algumas pessoas tem de ser assim. E então, basicamente, o gajo estava a trabalhar numa máquina e eu estava a trabalhar na máquina imediatamente ao lado. O gajo não me dirigia a palavra. Estava a ouvir música ou podcast, estava tranquilo. O gajo, num dos dias, não me cumprimenta. E na quarta-feira manda-me mensagem a dizer... Eu até vou ler. Porque isto tem de ser lido conforme os autos. Deixem cá ver. Ele manda-me mensagem a dizer que mal te fiz para andar sempre a pegar comigo. E tipo, nós trabalhámos até às 2h30 e esta mensagem foi mandada às 3h05. Por isso foi, provavelmente o gajo chega a casa e a primeira cena que faz é mandar uma mensagem. Se isto poderia ser resolvido com uma punhetinha, podia. Porque provavelmente se ele, em vez de mandar a mensagem, se batesse uma, ele
já não há stress na minha vida para o dia 2. Mas não, pá, as pessoas complicam tudo. Então, pá, eu primeiro fiquei chocado. Não sabia o que responder. O que eu queria responder, efetivamente, era pá, vai para o caralho. Vai para o caralho. Tu és um colega de trabalho de merda, estás a ver? Chocas com várias pessoas e depois as pessoas é que têm de se adaptar à tua personalidade, ok? Isto era o que eu poderia responder efetivamente. Mas não, fui uma pessoa sensata e disse, não fizeste nada e eu não pego contigo. Mas falámos melhor pessoalmente. E aqui eu ainda queria meter como pessoas adultas que somos, mas isso acho que já era tipo, ei caralho, estás a pegar comigo novamente? Então não acrescentei. E tipo, eu vou pensar que, ok, estava resolvido. Não está, porque as pessoas querem ver problemas onde eles não existem. E então, tem aqui uma mensagem que foi apagada, ok, que ele enviou e apagou, por isso, não sei. E depois responde assim, nota-se que não pegas comigo. E em seguida um ok. E pá, foda-se caralho. Foda-se. Tu é que me fizeste um piso. Não fui eu que te fiz um piso a ti. Por isso quem tinha motivos para dizer que alguém pega com alguém era eu a dizer de ti, não tu de mim. O máximo que eu fiz foi expor no podcast que tu não sabes viver em sociedade. E isto só prova que tu não sabes viver em sociedade, caralho. Mas se és ouvinte do podcast, parabéns, ok? Não tenho nada contra ti. Só és meio cenas, ok? E então posso já fazer a ligação, que é as reflexões que eu tenho feito nesta semana. Como estão aí a aproximar os 30. E eu era para falar isto quando fizesse a recomendação do 26, que vai sair aí, mas depois no 26 eu falo aí alguma cena. Que é, se nos 25 eu tinha aquela cena de bater quase a depressão do tipo, eu com 25 não tenho nada quando os meus pais já tinham cenas, estás a ver? Agora com 30 bateu mais a cena reflexiva do tipo, reflexiva e tipo filosófica, que é, será que eu quero ser esta pessoa no futuro? Aquela pessoa que, sei lá, se estressa com tudo no trabalho, está de mal com tudo, não vê um lado positivo em nada. Parece que está feliz por estar chateada com tudo. Será que eu quero ser essa pessoa? E pá, a resposta é não. A resposta é não. Tipo, eu às vezes até posso trazer para aqui a persona que está sempre chateada com o mundo, mas não. Eu gosto de ver o lado positivo em algumas cenas. Estás a ver? Por exemplo, hoje, não precisava de acordar cedo. Acordei às 5 da manhã e aproveitei para ouvir álbuns que eu sabia que iam sair. Porque, sei lá, não ia ficar chateado comigo porque foda-se, caralho, porque é que acordaste tão cedo? Estás a ver? Não. Mas pelos vistos há pessoal que gosta de se chatear com tudo. Por isso, tenho um bocado de pena dessas pessoas. Mas talvez para o próximo episódio hajam mais desenvolvimentos acerca disso. E agora, falando do fim de semana, na sexta-feira passada, que foi quando eu gravei o podcast, acho que foi, tivemos então Swab Fest, mais uma edição, e havia sexta e sábado, eu só fui na sexta porque, lá está, depois no sábado vou falar no tema seguinte. E então fui eu e José Lopes, aquele date tradicional. E porquê que é date tradicional? Porque fomos mais uma vez jantar ao Deguste, que é quase... Já é um habitué de quando há concertos em Guimarães. E então eu desta vez fui para o hambúrguer. Mas acho que o prego é melhor. Recomendo mais do que o hambúrguer. Mas não estava mal, estás a ver? Não estava mal, mas acho que o prego é melhor. Então fui para o hambúrguer. Depois ainda encontramos lá o Afonso e a Sara. O casal mirim de Paredes de Coura e do grupo Couratos, e desta vez eu consegui identificá-los, por isso já subi bué de pontos na consideração deles. E então fomos depois para o Swap Fest, onde se ia realizar os concertos, e basicamente aquilo estava vazio. Ok, aquilo estava vazio. Só estava lá uma senhora a assar castanhas. Para terem noção, estava a tocar de Lemon Lovers e a senhora a assar castanhas estava a fazer mais barulho. E então tivemos de Lemon Lovers, que foi ok. É aquela banda em que eu criei a teoria de que será que é a banda favorita de alguém? Porque é aquela cena, há bandas que são realmente as favoritas de alguém. Sei lá, Linda Martini é a minha banda favorita, estás a ver? Sei lá, Foo Fighters, tem várias pessoas que consideram a sua banda favorita. Sei lá, Bárbara Tinoco é a artista favorita de alguém, estás a ver? The Lemon Lovers, será que ocupam esse lugar em alguém? Tenho sérias dúvidas. Mas então, estavam lá eles a tocar. Depois temos efeitos visuais no céu, com drones e cenas, que se calhar chamaram mais a atenção do que o concerto dos Lemon Lovers. E depois temos Shurma.
E pá, eu estive a ver, a última vez que eu vi Surma foi tipo em 2018, 19, para aí. E gostei bué de a ver ao vivo, apesar dela estar mais eletrónica. Gostei bué do concerto dela, por isso continua a ser fofa e gostei bué da cena dela. Depois tivemos Salto, que eu nunca tinha visto ao vivo e que basicamente eu intitulo como os defensores da instituição de lancha jantarado porque há lá uma música em que o refrão é não janto, ou não sei o que, hoje eu não janto, é assim qualquer cena. E então nessa altura o pessoal começou a fazer mosh e tudo, e toda a gente sabe que os únicos dias em que é permitido não jantar é ao fim de semana porque existe o conceito de lanche ajantarado, ok? E depois terminámos com Máquina, que foi a quarta vez que eu os vi ao vivo este ano. Primeira vez Party Sleep Repeat em São João da Madeira, segunda vez Falp Fest no Porto, terceira vez Vodafone Paredes de Coura em Paredes de Coura e quarta vez Suave Fest em Guimarães. Por isso, lá está, pá. Provavelmente a banda que mais tocou este ano e está aí à vista que vi os 4 vezes e tipo era quase todo eventos underground tirando Paredes de Coura, por isso, yeah. Depois, no sábado, ainda havia Suave Fest, mas porquê é que eu abdiquei? Porque estava todo roto, porque foi dia de Vindima, ok? Foi dia de Vindima cá em casa. Na Vindima cá em casa costuma vir gente a ajudar, não muita, mas sei lá, umas 5, 6 pessoas para aí. E depois juntámos-nos mais os de casa, é tranquilo. Desta vez só vieram 2 pessoas de fora a ajudar. E depois era eu e o meu pai, a minha mãe tratava da comida, ok? Porquê? Porque a minha irmã estava a trabalhar e o marido da minha irmã também estava a trabalhar. Ou seja, sobrou para nós. E porquê? Porque, basicamente, e isto agora, estas são as fofocas que eu adoro. Porquê? Porque, basicamente, para quem já é ouvinte há algum tempo deste podcast, sabe que eu há uns tempos fui a um batizado, ok? Acho que foi o último batizado que eu falei aqui no podcast. E então sabe que essa família era meio disfuncional, ok? Esse casal. E então, o homem dessa relação mantém contacto via Facebook com a minha mãe. Porque gostou bué dela, porque já veio aqui jantar e então como a minha mãe cozinha bué da bem, ficou a considerá-la uma amiga. E então ele vem trocando mensagens, atualizando o estado da relação. Mas para terem uma noção, imaginem, há aquela cena do mar flat ou um mar com bué de ondas. Ou há aquela cena, sei lá, pista de Fórmula 1, em que é sempre plano ou quase plano, e há a montanha-russa. Caguem. Têm de criar um novo conceito para esta relação, porque montanha-russa não é suficiente. Então, basicamente, a minha mãe convida então esse tal homem da relação para vir ajudar. O gajo aceita e diz, sim, fala então com a minha sogra e com o meu sogro e com a namorada que vamos todos. A minha mãe, ok, está-se bem. Manda mensagem para a sogra para convidar o resto da família. Qual é a resposta da sogra? Tal, uma foto do gajo com outra gaja, que não a filha dela. E pá, bizarro para caralho, ok, porque tipo, só te estava a convidar para uma vindima, não queria saber uma fofoca, mas ok. E depois, entretanto, chega então o meu cunhado, que é irmão da mulher dessa tal relação, e diz, não os convido, que é para andar à porrada. E a minha mãe, foda-se, eu quero é pessoal para apanhar uvas, não é para andar à porrada. Então basicamente desconvidou, inventou a desculpa de caralho, vai ser vindima a meio da semana, porque senão no sábado há chuva ou assim qualquer merda, porque senão poderíamos correr o risco de aparecer no alerta CMTV, estás a ver? E pá, eu adoro estar errado, adoro, porque é aquela cena de caralho, erraste, estás a ver? Mas também adoro estar certo. E eu estava certo quando na altura critiquei o facto de termos passado 2 horas a tirar fotos quando aquela relação era disfuncional para caralho, ok? E então o que é que se passou desde aí? Agora vamos fazer o update. Basicamente o que é que se passou? A relação era disfuncional e tipo, eles não estavam a viver juntos nem nada, mas então acabaram. Depois, entretanto, voltaram e depois acabaram de vez. E depois o pai queria ver a filha, a sogra não queria que o pai visse a filha e então o pai meteu a família em tribunal, ok? Não se percam. E depois o tribunal decidiu que ele tem efetivamente direito de ver a filha, até porque paga a pensão de alimentos e essas cenas que pais divorciados têm de pagar. E então E então depois estavam separados. Ela acho que se envolveu com alguém
ele também se envolveu com alguém, pelo menos metia fotos no Facebook com outras mulheres, e depois parece que ele foi lá à casa e passou lá uma noite. E então achou, meu Deus, já estou a namorar novamente, vamos ser felizes para sempre. E pá, não, caralho. Não, tu já tens, sei lá, quase 40 anos, meu. Já devias saber que isso pode não significar nada. E então, então no dia seguinte disse, meu Deus, acabei, vão-me matar. E tipo, e toda a gente sabe que quem se vai matar não avisa que se vai matar, estás a ver? E então, meu, então esta loucura. E então, eu preferi cansar-me mais na vindima, ok? A carregar cestos e o caralho, do que ter este pessoal louco em casa. Porque já bastou ter algum pessoal louco, que é aquele pessoal de caralho, o meu filho não vai ser gay, que eu vou ensiná-lo. Porque toda a gente sabe que é isso. Toda a gente sabe que o teu filho é gay porque, olha o meu pai, está a limpar o rabo. Também quero enfiar cenas no rabo. Não, meu, não é assim que funciona. Tipo, não é uma escolha. Simplesmente acontece. Mas então, esses comentários, adoro. E então já bastou ouvir esses comentários de 2 pessoas. Não queria ouvir, sei lá, de 7 ou 8. Mas então, a vindima então destruiu-me. E no sábado, eu depois ainda tinha de editar o podcast. Mas o que é que se passou? Passou-se que estava tão destruído que nem editei podcast no sábado. E então deixei a edição para domingo. E no domingo havia Pedro Mafama no CCBF. E também abdiquei. Por isso, foi um fim de semana deprimente. Em que tivemos uma sexta fortíssima. Ok? Até porque no início estava a começar a chover, mas depois parou e só começou a chover quando acabaram os máquina. Estás a ver? Por isso foi aquele timing perfeito. No sábado foi a vindimar à chuva, ok? E a cansar-me de caralho. A única cena que eu não fiz foi pisar, que tipo, ok pai, gosto muito de ti, eu nem bebo vinho, já fiz a minha parte ao vindimar, por isso quem o bebe que pise. Ok. E depois, nas vindimas dá para ver aquele conceito bué machista, que é tipo, caralho, nós gajos é que subimos às escadas e mulheres é que apanham por baixo e essas cenas, ou então as mulheres ficam na cozinha. A vindima é muito machista, estás a ver? Por isso, mulheres empoderem-se e subam as escadotes, porque se querem atingir a igualdade no mundo, esse vai ser um dos pontos bué importantes. E basicamente foi isso o meu fim de semana. Basicamente foi isso. Agora, precisámos de falar. Precisámos de falar porquê? Porque temos aí o tema mais importante desta semana. Ok? Temos aí o tema mais importante desta semana e não são as eleições regionais na Madeira. Não são as novas medidas para a habitação. Não são as propostas para diminuição ou aumento do IRS. Não, nada disso. O tema mais importante desta semana é o fim do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Veiga, a.k.a. Chico Moedas. Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo. Porquê? Porque basicamente apanhou a internet desprevenida. A internet adora celebrar o amor alheio. A internet adora um casal para chamar de seu. E a internet ficou órfã desse casal. Desde a separação da Angelina Jolie e Brad Pitt, que eu não via assim tanta gente desacreditada no amor. Ok? E com este fim de relação, várias perguntas vêm ao de cima. Será que é o fim da monogamia? Será que é o fim do comunismo e foi mais uma vitória do capitalismo selvagem? Será que o criptossocialismo é uma fraude? E para todas essas perguntas a resposta é não, meu. Continuem fiéis à monogamia, ok? Porque há bons exemplos de pessoas que continuam monogâmicas. Eu ficava desiludido imaginem, se Casimiro acabasse. Se descobrisse que Casimiro traiu a Ana Beatriz, aí eu ficava na merda. Agora, Chico Moedas, meu, tranquilo. Luísa Sonza, meu, uma pessoa que vive intensamente a cena e acabar, também tranquilo. Fiquei um bocado espantado, fiquei. E então foi José Lopes que me informou, porque lá está, a fofoca edifica e a fofoca tem de ser compartilhada. E então, eu vi o vídeo e já há bué teorias da conspiração, até recomendo que analisem essas teorias da conspiração, porque algumas são bem interessantes. Mas eu por um lado percebo o ponto dela.
percebo o ponto dela de expor o fim do relacionamento. Porquê? Porque quando foi com o Whindersson Nunes, foi aquele relacionamento que toda a gente apoiava, quase como este, mas a outro nível, porque era a tal cena. O Whindersson Nunes era o maior youtuber do Brasil. Neste momento acho que já foi ultrapassado pelo Filipe Neto, mas era o maior youtuber no Brasil e um dos maiores do mundo. Tinha tipo quase 50 milhões de subscritores no canal dele. E a Luísa Sonza era uma cantora que estava a começar a ficar famosa, mas que foi abraçada pelo grande público, ok? E tipo, eles acabaram. Quase logo em seguida ela começa outro relacionamento com um gajo que tinha feito um feat para o álbum dela e a internet caiu lá em cima, tipo, ela é que traiu, não sei o quê, traiu o nosso Whindersson, não sei o quê, não sei o que mais. E tipo, só há relativamente pouco tempo, sei lá, um ano ou assim, é que ele veio ao público dizer que não foi ela que traiu, que até acho que tinha sido ele a trair ou não sei o quê, estás a ver? E tipo, ela aguentou esse fardo. E pá, essa cena fez-me mudar totalmente a imagem que eu tinha acerca dela, que é, a gaja aguenta a internet toda a malhar-lhe em cima, a maltratá-la, e ela nunca expôs o ex-marido, ok? E então só depois ele é que veio falar, ou não sei o quê, a dizer para as pessoas pararem de ser agressivas com ela porque ela não tinha feito nada e ele é que tinha falhado na relação. E tipo, isto ao fim de, sei lá, 3 ou 4 anos de fim de relacionamento, e ela aguentou isso em silêncio, estás a ver? Por isso, agora, acho bem por um lado, apesar de eu achar mal a expor assim a um nível nacional quase, mas acho bem que é para não lhe caírem novamente em cima, estás a ver? Por isso percebo o lado dela. Por outro lado, é uma machadada fortíssima, na monogamia, porque já vi não monogâmicos a dizerem, estão a ver? É isto que acontece quando te dedicas só a uma pessoa. E pá, calma lá, caralho. A monogamia é uma instituição que merece respeito, ok? Merece respeito, e não é por haver uma maçã podre que vai manchar este pomar extremamente bonito que é a monogamia, ok? Mas então já houve ataques desse lado. Depois também foi uma machadada no comunismo, porque Chico Moedas tinha aqui uma oportunidade para espalhar a palavra de Karl Marx para todo o Brasil e vacilou. Não soube respeitar a sua classe, e então vacilou. Tipo, eu cheguei ao ponto de ver já comunistas brasileiros a fazer vídeos a elogiar o gajo, estás a ver? Uma cena nunca antes vista. Mas já. Depois, também há uma machadada no criptossocialismo. Pá, que se foda ao criptossocialismo, aí caguei. Isso é uma teoria que eu não conheço assim muito bem, mas basicamente é socialistas/comunistas terem dinheiro investido em criptomoedas para depois reinvestirem na causa. Até que ponto isso é positivo? Não sei, pá, não sei. Eu estou aqui só pela fofoca, não vou entrar em teorias marxistas, por isso. Por outro lado, também tivemos uma machadada na castidade. Essa ideologia que eu tão bem falei aqui recentemente. Basicamente, Luíde começou a namorar, meu. E pá, era a pessoa mais casta. Não, mas estou a brincar, pá. Eu só lhe desejo toda a felicidade do mundo e que dure por muito tempo. Por isso, pá. E esse aí também é outro dos tais que, pá, é o meu casal. É o meu casal, estás a ver? Ele está a partilhar poucas cenas dela ainda. Mas pá, eu fico bué contente. Quando é pessoal que eu curto. Fiquei um bocado desiludido com Chico Moedas, porque era a tal cena. Ele era só um gajo que reagia a mansões no canal do Casimiro. E então, ficou assim, conhecido nacionalmente por se ter relacionado com a Luísa Sonza. E agora, pá, nem sei se vai voltar a ser só um gajo que reage a mansões no YouTube, estás a ver? Nem sei se ele vai voltar a ser. Por isso, é foda. Depois, só 2 pequenos tópicos. Primeiro, está aí o Pods, novamente. Vou ter de inscrever os podcasts. Se bem que é só o puto de barba. E o Habitat Natural da Música. Também está ativo. Por isso, vamos tratar disso. Inscrever. Quem quiser, bota. Quem não quiser, não bota. Nem vou fazer essa campanha. Lá está, mais uma vez. É só para saber quantos podcasts é que há em Portugal. Porque é a tal cena. Eu tenho a sensação que é a seguinte. Continuam a haver podcasts novos. Continuam. Mas a sensação que eu tenho é as cenas amadoras, entre aspas, acabaram. Quem se manteve até aqui manteve-se. Acho muito difícil alguém começar uma cena nova, sendo amador, e continuar. Estás a ver? E isso é um bocado triste, porque supostamente o podcast seria uma das cenas mais democráticas do mundo. Porque lá está, através do Anchor, tu podes gravar diretamente do telemóvel e podes fazer o upload diretamente do telemóvel.
e não pagas por isso. Estás a ver? Quase como acontece com o YouTube. Se bem que lá está, com o YouTube precisas de uma boa câmera e tal, também podes gravar com o telemóvel, eu sei, mas é diferente. Acho que o YouTube já está mais profissional do que com os podcasts, estás a ver? E essas cenas, esses podcasts que nós víamos a aparecer às carradas, tipo, eu lembro-me quando fomos em 2019, a quantidade de podcasts que eu desconhecia, estás a ver? De pessoal, tipo eu. Só um jovem que, por que não? Por que não gravar? E acho que essa cena já passou. O que se tem visto é tipo, sei lá, SIC, Observador, Expresso e essas cenas, estás a ver? Ou o público, a lançarem os seus podcasts, a dominarem a cena. Ou então, pessoal com alguma fama a ter a sua cena patrocinada. Estás a ver? De resto, aquela cena amadora e só pelo amor, acho que está a desaparecer. Se isso é fixe, pá, acho que não, porque lá está. Acaba-se a magia de ter um cão a ladrar lá atrás enquanto eu estou a falar. Estás a ver? E até que ponto isso não é um bocado a magia do podcast? Por isso, fica aí a reflexão. Eu depois, entretanto, falarei mais do Pods. Depois, também tivemos aí o anúncio da Tour Europeia de Idols e vem ao Porto. E então, então o menino vai ver. Basicamente, foi a minha prenda de anos dos 30. Por isso, acho que mereço. Se alguém me quiser dar uma prenda, na descrição há sempre um link, que é patreon.com/putobarba. Eu já não faço isto, sei lá, há uns 50 episódios, que não recomendo que sejam patronos, mas se quiserem, tem lá conteúdo exclusivo, imaginem, tem pré-pods, não é nada demais, mas é aquele aquecimento gostoso, tem novidades que eu faça, por exemplo, o piloto do 26 já está lá, há algum tempo. Quem é que teve acesso? Quem paga, caralho. E sempre que há novidades, na minha vida pessoal, normalmente eu conto lá primeiro. Por isso, são 2€ por mês. Fazendo as contas, um mês tem 4 semanas, normalmente, às vezes tem 5, mas é menos de 50 cêntimos por episódio. Por isso, se é um bom negócio, não sei, tu com 50 cêntimos o que é que compras hoje em dia? Tipo, 2€ deve-te dar a euro poupança do Mac. Por isso, lá está. Não compras um cheeseburger e pagas aqui um mês ao menino? Para eu comprar o meu cheeseburger? Por que não? Não, porque eu agora sou uma pessoa fit. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, começo mais uma vez com os podcasts. E só tenho aqui 2 podcasts portugueses. E começo então com o 26, que vai voltar aí para a segunda temporada. Por acaso ainda tenho de fazer uma alteração no upload. Agora lembrei-me. Tenho de fazer uma alteração no upload, que é para depois atualizar a próxima season. Mas então o que é que se passou basicamente? Basicamente eu alterei a foto do podcast. E qual é o problema? Isso alterou a foto de todos os episódios. Por isso, tive de alterar a foto de 368 episódios. Fodido, mas está feito. E assim, a primeira season chama-se 26, a segunda chama-se 30. Por isso, no dia 24, à meia-noite, sairá o piloto. Ok? Por isso, no dia anterior à publicação deste podcast, sairá o piloto, que basicamente é um resumo do que é que mudou na minha vida desde 2020 até agora. E depois, o episódio 1 sairá no dia 24 de setembro de 2024. Por isso, é esperar. Entretanto, podem subscrever, podem ouvir a primeira season, que tem 368 episódios. Por isso, quando fizerem a maratona dos episódios, podem dizer, miúdo, ouvi tudo. Que o máximo que vos posso fazer é dizer obrigado para caralho. E a página do podcast estava parada, estás a ver? A página do Anchor. E quando eu fui ver, reparei numa cena que é, e depois fui ver aos outros podcasts e isso também acontecia, que é, como o podcast está parado à bué, o último episódio tem bué audições, por isso, alguém foi lá pesquisar e ouviu aquele episódio. E provavelmente não gostou, senão iria ouvir os restantes. Mas tem 200 audições, o que é bué da estranho. E depois fui ver ao Fratura Exposta, também acontece isso. Ao Personas também acontece isso. Por isso, ok. Interessante. Mas, procurem por 26 no Spotify, Apple Podcasts, tudo. Porque vai lá estar. E depois, entretanto, sairá a nova temporada. E depois, a outra recomendação
é o podcast do Bruno Nogueira. Isso não se diz, porque o último episódio é o episódio 23 com Miguel Esteves Cardoso. E pá, esta dupla é incrível. E agora faz ligação com a próxima recomendação, que é um programa que eu já recomendei aqui várias vezes neste podcast, mas é a tal cena, tal como falar do Patreon, é aquela cena que ao fim de algum tempo convém relembrar porque vale muito a pena. E então na RTP Play tem um programa chamado Fugiram de Casa de Seus Pais, que é uma cena que acho que passou um bocado despercebida, tipo, em comparação com os outros projetos do Bruno Nogueira, sei lá, o Tabu fez mais sucesso, o Último a Sair fez mais sucesso, e este parece ser aquele filho bastardo quase. Mas pá, é bué da bom, porque basicamente são eles os dois a conversar e são duas mentes incríveis, tanto Miguel Esteves Cardoso como o Bruno Nogueira. E então, este episódio fez-me relembrar um bocado isso, em que, sei lá, eles falaram de leite, falaram de pão, de idas à padaria e isso, e pá, incrível, incrível. Recomendo muito, tanto Isso Não Se Diz como Fugiram de Casa de Seus Pais. E depois da música, tenho aqui 4 álbuns. Começamos com um álbum estrangeiro e depois temos 3 álbuns portugueses. É verdade, há música portuguesa a existir para aquele pessoal mais distraído. E por acaso este mês de setembro vai ser louco no que toca à música portuguesa, ok? Porque tenho aqui 3. Para a semana já há pelo menos mais 1 ou 2 que vão ser lançados, por isso, mantenham-se atentos. Mas então, começamos com um álbum de uma das minhas bandas favoritas da atualidade, que são os The National. E então lançaram um segundo álbum em 2023, que se chama Love Track. E a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum dos The National de 2023 amplia o humor moderado e o alcance recluso do seu antecessor. E pá, eu gostei. Lá está, não é o melhor álbum dos The National, não. Mas acho que está ali um bocado na linha do antecessor, o First Two Pages of Frankenstein. E lá está, mais uma vez também tem participações especiais. Tem Bon Iver, Phoebe Bridgers e Rosen Cash, por isso, tipo, a Phoebe Bridgers já quase que poderia fazer parte dos The National, porque ela tem participado para caralho nos últimos álbuns, mas E então gostei bué. E então vai estar aí a tocar a música com o Bon Iver, We Are Goodbyes. I've been going down some strange water. Move forward now. There's nothing to do, can't turn around, I can't follow you. Your coat's in my car, I guess you forgot it. Crazy the things we let go. It finally hits me, a mile's drive. Depois, no que toca à música portuguesa, pá, temos aí álbum da Mimi Frois, e acho que é o álbum de estreia. Ai não é o álbum de estreia? Ok, ela já tinha lançado um álbum em 2021 chamado Ia Cantar. Eu só tinha ouvido ainda o EP de 2020, Vamos Conversar, e era este EP que eu ia recomendar, mas ela, entretanto, hoje lançou o Contornos, que pode-se dizer que é o álbum mais completo dela. Tem 12 músicas, 37 minutos e 9 segundos. E pá, gostei muito. Mimi Frois parece que é um dos novos nomes da música portuguesa. Por isso gostei muito. E vai estar a tocar a música Não Vá Já. Eu vou estar cá, mas não vá já. Fica uma cama vazia, uma casa vazia, e eu vazia vou ficar. Mas digo que vou estar por perto, que se lá fora não der certo, podes sempre regressar. E depois, continuando ainda na música portuguesa feita por mulheres, temos um novo álbum da Cristina Branco chamado Mãe. E pá, Cristina Branco, eu ia dizer que é um dos novos nomes do fado, mas tipo, até que ponto é que se pode dizer que é um dos novos nomes quando ela já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 álbuns lançados desde 1998. Estás a ver? Por isso já não é assim um nome tão novo, mas é um dos nomes que eu mais gosto do fado.
estás a ver? E então ela lançou este álbum Mine, hoje. Atenção, os 3 álbuns que eu estou a falar da música portuguesa foram lançados hoje, dia 22 de setembro de 2023. E então gostei muito e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Senhora do Mar Redondo. Se ofende o mar, Senhora do Mar Redondo, que nos deixaste roubar a redondeza da terra, que rezas-te hei de rezar. E depois, para terminar, um dos favoritos deste podcaster, o novo álbum da André Henriques, vocalista dos Linda Martini, autor do Cajarana, o seu primeiro álbum solo de 2020, e agora volta 3 anos depois com o álbum Leveza. E pá, eu tenho dito muitas vezes que estou leve, e quando vi que o álbum se chamava Leveza, eu, é isto. E tipo, lá está, meu. Eu sei que é bué irracional comprar um vinil quando não tens leitor de vinil, mas pá, este aqui está-me a dar bué da vontade de comprar, meu, porque ele está bué da bonito, meu. E depois saber toda a história, tipo, a capa é fotografada pelo pai dele, está bué bonito, meu, sei lá, está incrível. O novo álbum, então, Leveza, de André Henriques, também lançado hoje, tem 12 músicas, 43 minutos e 33 segundos. E então ele tinha lançado 2 singles, Os Fantasmas da Manhã e As Janelas São de Abrir. Mas pá, eu adoro todas, ainda só ouvi uma vez e vou ouvir em loop, porque este vai ser daqueles que vai tocar bué da vezes, porque vai acontecer como o Cajarana, porque todas as músicas são bonitas e ao longo do tempo que o vais ouvindo é que vais descobrindo todas as camadas da música. Mas vai estar aí a tocar a Milagre na ótica do utilizador. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Quando ouvirem isto, eu já terei 3 décadas em cima do lombo. Ok. Estou oficialmente um idoso. Acho que da próxima vez que voltar ao registro civil é para pedir a reforma antecipada. Se bem que nem é lá, é na Segurança Social. Mas já, caguem. Ok, caguem nesses pequenos pormenores de burocracias portuguesas. Mas já, tal como o André Henrique estou leve, tal como Chico Moedas continua a querer a vitória do trabalhador, e tal como Luísa Sonza, a quando da criação da música Chico, também sou dessas pessoas de se apaixonar, e para mim é uma honra ser uma cafona para este povo quando dizem que a monogamia é papo de doido. Por isso já. Estamos aí, já sabem. Se me querem dar uma prenda, sejam patronos. E se só quiserem ouvir isto de forma gratuita, todas as segundas às 8 em todas as plataformas. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.